Paz do Senhor, amém? Estava aqui mexendo nos meus papéis e descobri que o curso de casais e família, eu construindo, estava parado. Inclusive, achei aqui a aula 17, né? Esse curso, lindo, né? A balança desnivelada. Esse curso, ele não foi me dado por Deus, pelo Espírito Santo, porque o meu casamento era uma bênção. Ao contrário. Justamente porque eu quis chutar o balde, justamente porque eu quis desistir, né? E orando muito, ao mesmo tempo, para que Deus viesse restaurar, mas sem conseguir achar uma resposta adequada, porque pessoas diferentes, filhos são diferentes de seus pais, pais diferentes de seus filhos, eu diferente, João diferente, duas pessoas diferentes. Quem vê João e Maria, né? Que é João Cláudio e Márcia Maria. Quem vê João e Maria pensa, nossa, João e Maria, pastora Márcia, pastor João, mas quem conhece de perto sabe que pastor João é caladão, pastora Márcia já fala demais. Então, não dá para confundir um com o outro quando você está próximo. Assim é Deus. Muitas pessoas acham que conhecem Deus, mas estão distantes. Então, Deus está chamando para ser próximo. E numa dessas orações nasceu o curso de casais e família, re ou construindo. Construindo, por quê? É para jovens que ainda não casaram, namoraram, estão namorando, né? Querem fazer. Vai dar tudo certo? Sim, vai dar tudo certo. Vai ter dia que você vai querer chutar o balde, mas está dando tudo certo. Vai ter dia que você vai estar mais desanimado, vai ter dia que você vai estar mais animado. Tem dia que você está aqui em cima, aqui embaixo. O que não é normal é você querer desistir sem ter conseguido realmente construir alguma coisa. Quando você está construindo uma casa, você começa a trabalhar no terreno, no alicerce, é trabalhoso, dá trabalho, mas vale a pena. Então, para eu construir, eu tenho que primeiro trabalhar no terreno, trabalhar no alicerce, para quando começar a casa a ficar de pé, eu ter uma estrutura boa. Então, o curso de casais e família se chama Re ou Construindo. Construindo para o jovem que está começando com uma estrutura boa. Não precisa cometer os mesmos erros que a Maria cometeu, que o João cometeu. Dá para aprender com o erro dos outros. Dá para ver, olha, se fulano caiu ali naquele buraco, eu não vou passar ali, não vou dar esse mole de cair ali. Posso cair em outro buraco, porque todo ser humano comete erros, né? O casamento perfeito consiste em pessoas diferentes cometendo erros, mas reconhecendo seus erros, aprendendo com seus erros, melhorando com seus erros todos os dias, né? Todos os dias é necessário perdão, todos os dias é necessário restauração. E reconstruindo para pessoas que se divorciaram, para pessoas que se decepcionaram, para pessoas, né, mas que estão dispostas. Tô viva, oi, tô viva, tô vivo e eu quero restaurar a minha vida, né? Não só a sentimental, mas a minha financeira, a minha vida espiritual. A palavra de Deus fala: buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa aula, meu querido, ela foi feita por mim, tá vendo? São apostilas, mas elas são inspiradas no Espírito Santo. Que quem sou eu para ensinar alguma coisa? Como essas aulas são antigas, eu mexendo aqui nos meus papéis, é que eu descobri simplesmente, não sei se vocês sabem, já viram meus vídeos, eu estou estudando para ser uma boa técnica de enfermagem e acabei, né, não sou a Mulher Maravilha, né, tem diversas áreas da minha vida e então essa área do curso online ficou um pouquinho negligenciada, né? Essa é a aula 17 e o título é o seguinte: erros que grandes homens de Deus cometeram na criação dos filhos e na vida sentimental. Erros que grandes homens de Deus, a gente vai ver na Bíblia, grandes homens de Deus, né, como Davi, como Abraão, como Jacó, como Isaac, grandes homens de Deus cometeram erros, né? Então imagina João, imagina Maria,
né? Se grandes homens de Deus cometeram erros na criação de seus filhos e na sua vida sentimental, então nós também podemos errar, mas também podemos fazer como eles, consertar, né? Para ser cada dia mais, não só eu, Maria e João, ser segundo o coração de Deus, mas a minha família ser segundo o coração de Deus, o meu trabalho, sabe, toda uma estrutura ser segundo o coração de Deus. E o que é ser segundo o coração de Deus? É quando eu reconheço os meus erros, eu peço perdão a Deus, depois eu peço perdão ao homem, então eu vou mudando, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me aprimorando a cada dia. Então, quando eu faço esse esforço em melhorar o meu caráter, como pai, como mãe, como marido, o homem como marido, a mulher como esposa, né? Então eu consigo ser segundo o coração de Deus. Como essa aula foi feita por mim, e tem tempo que eu não vejo, estava aqui olhando, né? Muitos anos já, né? Com o fechamento da igreja, nós paramos de dar aula presencial. Então eu vou estar lendo. Foi escrito por mim? Foi, tá? Inspirado pelo Espírito Santo. Essa aula é minha, da minha autoria, inspirada pelo Espírito Santo. Então eu vou estar lendo para facilitar aqui, tá? Padrão familiar. O que é padrão familiar? Tem um padrão familiar que é bom, tem um padrão familiar que é ruim. Essa aula não é para quem está gostando do padrão familiar ruim, não. Eu estava lembrando aqui que eu bebia muito, gente. Eu tornava caixas e caixas de cerveja. E o meu filho começou a beber. E um dia eu, vendo ele com 14 anos, chegando bêbado, eu dei um soco na mesa. Primeiro eu falei assim, meu filho, você está com 14 anos, você está bebendo todo dia, você está virando alcoólatra, né? E ele virou para mim e falou assim, quem é você para estar querendo falar alguma coisa? Tem muita gente que fala, não, ele como filho, gente, pelo amor de Deus, essa aula não é para você. Se você fala assim, ele como filho não deveria ter dito isso, ele está todo errado? Está todo errado. Mas ele está tendo um exemplo. Se eu, Márcia, não consigo entender que o evangelho de Jesus Cristo, o melhor evangelho, ele não é pregado com palavras. Ele não é pregado em cima do altar com o microfone. Ele é pregado com atitudes. Pessoas estão nos olhando, pessoas estão nos observando. Muitas pessoas falaram, ele não devia falar isso, tal. Pelo amor de Deus, o curso de Casais e Família não é para consertar o outro, é para consertar nós. Então, eu tenho diversos problemas com esse curso, porque a pessoa vem fazer o curso, a esposa, né? Vamos supor, a esposa. Nós já teve esposa me agredindo. Se me agrediu, imagina o marido, né? E teve esposa, homens, por aquilo que parece, os homens foi mais light, mas os homens, quem é essa mulher para estar me ensinando alguma coisa? Se tá me olhando assim, com esse desprezo, imagina a sua esposa, né? O curso não é para consertar o outro, o curso é para consertar a mim. Quando eu me conserto, quando eu melhoro a mim, eu consigo melhorar o meu caráter. Então muita gente me julga com essa frase, julga que meu filho falou, um menino de 13 anos para 14 anos, ele falou, quem é você para estar falando alguma coisa? Por quê? Porque ele via a mãe dele bebendo todos os dias. Pelo amor de Deus. Aí eu fui batida, um soco na mesa e falei assim, então a partir de hoje, ninguém bebe nessa casa. Vamos parar aqui. O que eu tô querendo te dizer? Eu tomei uma atitude. Por quê? Minha mãe era alcoólatra. Eu não gostava de encontrar minha mãe bêbada dentro de casa. Não gostava. Não suportava. Mas eu comecei a beber. Não me disse a hipocrisia. Eu era muito hipócrita. Graças a Deus, Jesus me encontrou e veio limpando a hipocrisia. E está limpando até os dias de hoje. E eu não queria que meu filho bebesse. Você está entendendo? Minha mãe bebia. O pai da minha mãe bebia. Minha mãe bebia. Eu vim beber. Não gostava que minha mãe bebesse, mas eu bebia. Não queria que meu filho bebesse, mas meu filho bebia, né? E aí quebrou-se um padrão familiar, para a glória de Deus, meu filho não bebe, nem os filhos dele bebem, para a glória de Deus. Então foi quebrado um padrão familiar ruim.
Vou estar lendo aqui para você poder entender e acompanhar. Entenda-se isso. Se eu bebo e não estou nem aí se meu filho vai virar alcoólatra, essa aula não é para você. Se eu uso drogas e não estou nem aí se meu filho vai usar drogas, essa aula não é para você. Mas se você pensa assim, não, eu quero a minha casa curada, sarada, né? Eu quero fazer parte da família de Cristo, porque é a família de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem sendo observado por seus irmãos, observado por sua mãe Maria, observado por seu pai José, e eles vêm aceitar Jesus como filho de Deus. Eles começam a entender que Jesus não é igual a eles. Jesus é Deus. Eu tenho que parecer cada dia mais com Deus e menos com o ser humano. Amém? Sou um ser humano, mas eu tenho que ser parecido com Cristo para ser chamado de cristão. A palavra cristão era que depois que Jesus morreu, ressuscitou, né, foi os apóstolos, discípulos pregando o evangelho, as pessoas observando começaram a chamar os discípulos de pequenos Cristo. Por quê? Porque eles se pareciam tanto com Jesus Cristo na sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar, de curar, sabe? Se pareciam tanto com Jesus Cristo que começaram a ser chamados de pequenos Cristos. Então surgiu essa palavra cristão. Então meus filhos estão me observando, meus netos estão me observando. Então eu tenho que ser exemplo, não pelo que eu falo, ou melhor, não só pelo que eu falo, melhor assim, né? Não só pelo que eu falo, mas como eu me comporto. Porque os fariseus, eles falavam, quando Jesus vem falando raça de víboras, hipócritas, ele está falando de pessoas que falavam. Olha, ele até fala assim, como pode sair da boca de vocês coisas boas se vocês são maus? Ou seja, Jesus Cristo, Deus, falando como pode sair da boca de vocês coisas boas se vocês são maus. Ou seja, eles falavam coisas boas, façam sim isso desse jeito, mas eles não faziam. E Jesus vem chamando de hipócrita. Então o que Jesus está nos chamando? Para nos consertarmos a nós mesmos. Então, se eu quero uma mudança na minha casa, essa mudança começa comigo, dentro de mim. Amém? Então, vamos lá. Padrão familiar ruim que precisa ser quebrado. Porque esse padrão familiar é bom, ele deve ser preservado. Amém? Um padrão familiar ruim que precisa ser quebrado. Abraão é pai de Isaac, que Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai de José e seus irmãos. Então, nós vemos aí Abraão, Isaac e Jacó. Vamos falar de padrões ruins que foram levados de uma família para outra? Acepção de filhos. É um padrão ruim que precisa ser quebrado. Abraão amava mais Isaac do que Ismael, né? Abraão era um homem rico. Quando despediu seu filho Ismael com Agar, Agar era egípcia, escrava, mãe do menino, para o deserto, só deu a eles água e pão. Tanto que quando a água acaba, Agar pensou que seu filho morreria. Mas as promessas de Deus na vida de Abraão alcançou também seu filho Ismael. Enquanto Ismael era mandado para o deserto com pouco sustento dado por seu pai, Isaac ficou ao lado da figura paterna e desfrutando do conforto financeiro. É verdade que Abraão não gostou quando Sara pediu para despedir Agar e seu filho. O próprio Deus disse que era melhor assim. Nós sabemos que Deus tinha uma promessa com Abraão, né? Que ele seria pai de multidões. Só que demorou tanto a promessa que Abraão ouve o que Sara tem para dizer. E o que Sara tem para dizer? Vamos dar um jeitinho. Deus não chama a gente para dar jeitinho. Deus chama a gente para lutar, para vigiar, para correr na frente do prejuízo, não atrás. Deus nos chama para trabalhar, mas temos que tomar cuidado quando damos jeitinhos. Jeitinho é uma coisa, esforça-te, tem bom ânimo, é outra coisa. Então, quando Sara fala para Abraão se deitar com Agar, Abraão tem que lembrar o que foi que Deus disse. Como é que Deus se comporta? Muitas pessoas chegam para nós e falam: qual o problema de usar drogas? Qual o problema de um cigarrinho de maconha? Qual o problema de um copinho de cerveja?
Qual o problema de uma traiçãozinha, de um adultério, de um rolezinho fora do casamento? Qual o problema? Essas coisas são jeitinhos, não são os fósseis que têm bom ânimo de Deus. Se eu conheço Deus, se eu sei como Deus pensa, eu vou saber a diferença do que é bom e do que é mal. Porque a palavra fala que um fruto, ele é reconhecido, a árvore, ela é reconhecida pelo seu fruto. Né? Se eu pego uma manga, a manga está doce, a manga está boa, eu digo que a árvore é boa. Mas se eu pego uma manga sem açúcar, né, podre, com caroço podre por dentro, eu digo que a árvore é podre. Então eu conheço Deus, então eu sei qual é o fruto bom, qual é o fruto ruim, pelo aquilo que está sendo me falado. É claro, nesse dar um jeitinho, começou uma briga dentro de casa entre a amante, porque não tem outra palavra para isso. Agar é amante de Abraão, e a esposa. Ah, pastora Márcia, mas lá em Israel podia ter duas mulheres. Sim, eram duas mulheres. Mas só que lá em Êxodo, capítulo 20, ou seja, antes de Abraão, lá em Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é: não adulterarás. Então Abraão aqui está vivendo, sim, em adultério. Deus respeita a cultura, Deus aceita, é a cultura do país. Eu vejo um Deus muito amoroso, sabe? Porque a gente faz tanta besteira. Aí depois Deus vem consertar. Como é que Deus vem consertar as besteiras? Como Abraão era homem de Deus, apaixonado por Deus, Deus vem consertando a besteira de Abraão de uma maneira que Deus não queria. É necessária, para acabar a briga, é necessário que Ismael seja mandado com Agar para o deserto para viver longe de seu pai. Era da parte de Deus que Deus queria isso? Claro que não. Deus não queria isso. Mas estava um inferno dentro de casa. Então um filho acaba vivendo longe do seu pai e o outro perto. Então há uma acepção, né? Deus fala, deixa assim, deixa. Abraão não queria? Não. Mas dá Deus consertando uma besteira que Abraão fez. Dá Deus consertando. Então, para consertar, para acabar as brigas, é necessário que Ismael vá com Agar. Né? E num momento, então, nós temos Isaac sendo cuidado dentro de casa, por papai, por mamãe, dentro de todo um conforto, enquanto Ismael, fruto de um adultério, fruto de um pecado, porque ele estava com duas mulheres. Ah, Israel pode? Podia. A cultura do homem, a doutrina do homem, a lei do homem. O próprio Jesus, ele vem pregando, quando você começa a ler os evangelhos, Jesus ele vem falando dos fariseus, que os fariseus estão mudando a lei de Moisés a favor daquilo que eles acreditam, principalmente financeiramente falando, né? Que é para dar dízimo, tal, mas vem, como é que fala? Tô tentando lembrar de alguma coisa. Pai, não é para honrar pai e mãe, mas se der uma ofertinha, deixa rolar, né? Dízimo é bíblico, tá, querido? Querendo ou não. Não gostei, não me bate, não. Cada pessoa tem tentado, estamos vivendo muito próximo da vinda de Cristo. Porque as pessoas, elas pegam uma parte da Bíblia. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E não é assim que funciona. A porta é estreita. Eu tenho que me estreitar para entrar na porta estreita. Porque se eu ficar largo de pecado, eu não vou entrar na porta estreita. Né? Mas a questão que a gente está falando é isso aqui. Vamos continuar com o padrão familiar. Aí a palavra fala que Agar está lá no deserto, a água acaba, o pão acaba. Abraão podia ter dado mais para Agar, para sustentar, se preocupado, mas enfim, a água acaba, o pão acaba, e aí fica uma promessa na vida de Abraão. E essa promessa na vida de Abraão é que faz com que Ismael não morra. Olha como é importante nós termos um bom relacionamento com o Pai, termos um bom relacionamento com Deus. A promessa na vida de Abraão garante a vida de Ismael no deserto. Garante a vida do filho de Abraão. Quando Deus fala, não, deixa Agar ir, melhor assim, despede, Deus está falando, do teu filho cuido eu. Mesmo Abraão não estando perto, mesmo Deus estando consertando a besteira que ele fez, Deus está falando, mesmo teu filho não estando perto, eu vou cuidar da tua casa.
crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. E lá no deserto, Ismael começa a chorar, ele está com sede. E Agar, ela bota o filho longe, para ela acabou, para ela vai morrer. E ela coloca o filho longe e vai para longe porque ela não quer ver seu filho morrer. Mas Ismael chora. Então eu entendo que há uma promessa na vida de Abraão. E o filho da promessa, ao chorar, está clamando ao pai. Quando Ismael começa a chorar, o choro chega até Deus. Opa, é uma oração subindo. Há uma promessa na vida do pai dessa criança. E por haver uma promessa na vida de Abraão, essa promessa na vida do pai é de geração para geração. E é um padrão familiar que está sendo bom. A promessa que tem na vida do pai está se estendendo na vida dos filhos. Crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. E ali Ismael, ele é salvo. O anjo vem até Agar e fala que tem um poço. O poço está diante dos olhos de Agar, mas Agar não está enxergando. A salvação, a resposta dos nossos problemas, elas já existem no mundo espiritual. Apenas não estamos enxergando por não termos intimidade com Deus. O anjo é muito claro. Deus ouviu o choro da criança. Ou seja, Ismael, Agar era egípcia, Agar era escrava. Nós somos livres pelo sangue. Quando eu aceito Jesus como meu único, porque só Ele morreu na cruz, só Ele ressuscitou, só Ele virá nos buscar, só Ele é Deus. Quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, eu deixo de ser escravo, eu passo a ser livre, eu deixo de ser egípcia, ou seja, de um povo estranho, para ser israelita, ou seja, fazer parte do povo de Deus. Amém? Então aí nós temos um padrão familiar ruim, né? Vou ler aqui para só estar finalizando aqui. É verdade que Abraão não gostou quando Sara pediu para despedir Agar e seu filho. O próprio Deus disse que era melhor assim. Já li isso aqui, só para a gente poder entender. Ou seja, o casamento de Sara e Abraão foi invadido por adultério. Já falei sobre isso. E Êxodo 20, escrito pelo dedo de Deus, está um mandamento contra o adultério, ou seja, já existia antes de Abraão. Tá? O que gerou Ismael, um inocente. Ismael era inocente, já Ismael não tem culpa. Erro de seu pai. Ismael era um erro? Não. O erro foi seu pai ter se envolvido com Agar, mas Ismael jamais será um erro, tá bom? Ismael, nenhuma criança que nasce em adultério, nenhuma criança que nasce e vai parar no orfanato é um erro de Deus. Jamais, jamais. Se você está nessas condições, ou se algum filho teu nasceu nessas condições, você é filho de Deus, você é um presente de Deus. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, na vida dessa criança, na vida que nasceu aí, tá? O erro foi se envolver com uma mulher que não era a esposa dele. Um erro foi não acreditar. Deus institui família, marido com sua esposa. Deus fez Adão, homem, e fez Eva, mulher, e ali constituiu a primeira família. A Deus casa, olha, houve um casamento de Adão e Eva, houve um casamento no cartório, tá? Porque Deus é juiz. E Deus fala, eis aí a tua varoa, Deus está fazendo um casamento. O juiz, Deus, então foi no cartório. Deus faz o casamento, então também foi na igreja, porque ele, Deus, Pai, fez o casamento. Então houve um casamento entre Adão e Eva na igreja e no cartório, ali, dentro do Jardim do Éden, tá? Deus ali constitui uma família, um homem casar com uma mulher. Depois Deus vem falando com Moisés, olha, bota aí Moisés, aí nos 10 mandamentos, que é um homem e uma mulher, o resto disso é adultério. Então Abraão, ele veio errando e Deus vem consertando os erros de Abraão, mas Ismael não é um erro de Deus, Ismael é um presente de Deus, tá? A Agar era escrava.
Agar não tinha direitos. Cabia a Abrão tomar atitudes corretas que impediriam todas essas brigas. A responsabilidade estava sobre Deus é o nosso cabeça e o marido é o cabeça do relacionamento. Então, o cabeça do casamento, que era Abrão, ele vem errando. Ele tinha que falar, Sara, não. O que Deus falou comigo? Primeiro que Deus falou com Abrão, né? Era Abrão ainda. Depois que passa a ser Abraão. Deus fala com Abrão, muda o nome dele para Abraão, de Sarai para Sara. Deus vem mudando o nome, entrega uma promessa. Então, o tempo está passando. Não, peraí, Deus falou comigo. O que foi mesmo que Deus falou comigo? Eu não vou ficar dando jeitinho e atrapalhar as coisas, porque eu só vou arrumar problema. Eu vou ficar com o que Deus falou comigo. Amém? Mas eu tenho que ter certeza que foi Deus que falou comigo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, Deus falou comigo, mas desfalou, o que houve? Tenho visto muita gente fazendo besteira, achando que Deus falou com ela. Então procure ter certeza. Como é que eu faço, pastora? Oração, jejum, monte, madrugada, né? Intimidade com Deus. O ouvido fica sensível, com uma beleza. Os olhos ficam nas suas mãos, o corpo, teu lado espiritual. Tem 2 leões, né? Já ouviu essa história? O leão da carne e o leão do espírito. O que você alimentar mais vai ser o mais forte. Alimenta teu espírito. Aqui nós estamos falando de Abraão. Aí Abraão, né, gerou Isaac. Deus tem promessa na vida de Ismael. Ismael veio se tornar também uma nação. Mas aí vamos entrar em Isaac. Está escrito na palavra de Deus que Isaac amava mais seu filho Esaú do que seu filho Jacó. Olha, outro padrão negativo aí, né? Olha, outro padrão. Abraão vem dando luxo para um, outro vai para o deserto, arrumou problema com o adultério. Isaac já quebrou o primeiro padrão. Por quê? Rebeca também era estéril. Mas Isaac ele vem quebrando já um padrão familiar aí. Por quê? Rebeca também era estéril, mas Isaac não arrumou Agar. E Rebeca também, não, filho, quer ficar grávido, como diz o pastor Cláudio Duarte, é daqui, vamos ficar tentando até a gente conseguir, mas não quero Agar na nossa vida, não quero jeitinho na nossa vida. Isaac foi fiel a Rebeca, Rebeca foi fiel a Isaac, e ali você começa a ver um padrão de adultério sendo quebrado. Mas a palavra fala que Isaac amava mais seu filho Esaú do que Jacó. Isso é um padrão que precisa ser quebrado. Isso são erros que grandes homens de Deus cometeram. Eu não posso gostar mais de um filho menos de outro. Eu não posso tratar, se eu compro uma bicicleta nova para um, eu não posso comprar uma bicicleta velha para o outro. Eu preciso comprar, não dá para comprar, então comprar 2 velhas, comprar 2 velhas. Vai comprar nova para um, vai dar velha para o outro? Não, compra 2 velhas, 2 bicicletas velhas. Não dá para dar uma roupa para um, compra 2 roupas novas. Então fica todo mundo sem roupa, né? Ou eu compro uma roupinha mais surradinha, mas dá para todo mundo a mesma coisa. Eu comentei uma vez com o pai dos meus filhos, né, que iria deixar de ir numa festa que havia todo ano eu costumo dizer que testemunha é para dar sem nome e endereço. Mas isso eu faço questão porque ainda há muita coisa que precisa ser mudada na minha casa, na minha família, tá? Eu ia deixar de ir numa festa de família porque eu percebi que algumas crianças não ganhavam o mesmo presente que as outras crianças, né? Havia uma acepção ali muito grande. Tipo assim, dava uma bicicleta novinha para um, PlayStation para outro, pegava aqueles bonequinhos de camelô, aqueles brinquedinhos de camelô e dava para as outras crianças. Mas todo mundo, era Isaac e Ismael, né? Não foi o pai dos meus filhos que fez isso, tá? Era uma situação que nós estávamos vivenciando e eu não queria fazer parte daquilo. Porque eu não era cristã, mas eu já entendia que aquilo ali traz dores, traz feridas. E não somos chamados para comer restos de ninguém. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. E vamos reivindicar os nossos direitos como filho. A palavra fala do filho pródigo. O filho pródigo, ele pede a herança dele em vida. Ele está muito bem na casa do pai. E o pai
que Deus não amarra ninguém, Deus não prende ninguém, Deus não obriga ninguém. Dá liberdade. Você quer ir? Você vai. Ah, eu quero. Toma tudo que você quer. Tá aqui. Por quê? Porque era direito. Eu quero os meus direitos, Deus. Deus dá a um filho ingrato os direitos dele porque ele é filho de Deus. Olha que coisa linda. Deus não deixa de nos amar por causa dos nossos pecados, porque somos cabeça dura, senão Deus deixava de amar Abraão. Deixava. Pô, Abraão, tô falando contigo que vou te dar um filho com Sara, para que tu veio amar Agar? Não. Deus continua amando Abraão, mesmo Abraão fazendo errado. Deus não deixa de nos amar, Ele é Pai verdadeiro. O amor dele é imutável. Podemos falar besteira, dizer besteira, abandonar Deus. Nós conseguimos entristecer Deus. Nós conseguimos trazer tristeza, entristecer o Espírito Santo de Deus. Ou seja, entristecer a alma de Deus. Mas não conseguimos mudar o amor de Deus. Ele continua nos amando. Não quer dizer que vamos morar no céu, tá? A Deus, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ah, eu vou zoar meu plantão porque Deus me ama, vou usar droga, vou beber, vou me prostituir, vou adulterar porque Deus me ama. Eu me torno criatura no céu, no reino de Deus. No que Deus preparou é para os filhos. Então, se eu insistir num erro, eu vou sim ficar igual o filho pródigo, comendo bolota de porco. Deus, ele não vai buscar o filho pródigo. Lá na passagem do bom pastor que vai buscar a ovelha ferida, tem que querer ser salvo. Porque a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se lá quando eu estou comendo bolota de porco, eu levantar minha mão e gritar, Senhor, me salva, eu estou tomando uma atitude. Aí sim, Deus vai e com a sua forte mão, assim como levantou Pedro, né, que começa a afundar no meio das águas, porque começa a faltar fé nele, e ali ele começa a afundar, porque está vendo o vento, o mar, a tempestade. Deus vai lá e levanta Pedro e põe de volta dentro do barco. E esse é Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Mas o filho pródigo está lá comendo bolota de porco e ele volta. E quando ele volta, já tem roupa nova preparada, já tem anel preparado, já tem sandália preparada, já tem festa preparada. Por quê? Porque Deus não deixou de amar, mesmo o filho sendo ingrato. Deus continua amando, tanto que está dentro da casa quanto está fora da casa, da mesma maneira, né? Essa aula vai longe, né? Só estou na segunda folhinha. Rebeca amava mais seu filho Jacó do que Esaú. Está escrito que ela amava Jacó. Não está escrito que ela amava mais um filho do que o outro, né? Está escrito que ela amava Jacó. Está escrito que Isaac amava mais seu filho Esaú do que o Jacó e que Rebeca amava Jacó. Então há aqui uma possibilidade dela estar talvez tratando bem Jacó, perceber que Isaac possa estar tratando um filho melhor do que o outro, a mãe suprindo. Eu passei com isso com o meu padrasto. O meu padrasto, ele comprava coisas para minha irmã, e eu amo muito a minha irmã. Meu padrasto só não tinha muita sabedoria. Depois que ele morreu, eu até entendi que até analfabeto ele era. Um cara super inteligente, mas que nunca entrou na escola para aprender a ler e escrever. Fico pensando se tivesse realmente se esforçado mais. Mas faltou Deus, faltou Deus. Para a glória de Deus, meu padrasto aceitou Jesus alguns anos antes de morrer. Deus é muito fiel, crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. E ele veio a se tornar filho de Deus. Mas enquanto ele era criatura, meu padrasto, ele comprava às vezes presentes para minha irmã e não me dava. Eu lembro que ele comprou uma boneca para minha irmã e deu para minha irmã e não trouxe nada para mim. E eu lembro que no outro dia, eu tinha 8 anos, minha irmã tinha 4. No outro dia, minha mãe foi e comprou com o dinheiro dela uma boneca para mim, né? Então, talvez, e eu guardo um carinho muito grande por esse cuidado da minha mãe. Talvez, né, Rebeca estivesse amando Jacó, né? Que a palavra fala que Rebeca amava Jacó, é isso que está escrito.
talvez dando a ele o que o pai não estava dando. Então aí temos um padrão. Papai e mamãe tem que amar. Ah, mas eu sou padrasto. Não interessa. A partir do momento que você casa com uma mulher que tem filhos, você se torna pai dessas crianças, você precisa dar o mesmo amor. Ou senão você não vai estar cumprindo exatamente dentro do querer de Deus. Porque nós somos adotados. Né? Ele é Deus, nós somos pó. Deus adotou o pó. Nós somos adotivos, tá? Jesus é o Filho, Jesus é a parte Filho de Deus, né? Jesus, Deus, ele é 3 em 1. Então, o Espírito Santo é uma parte de Deus. Jesus, o Filho, é uma parte de Deus. Deus Pai é uma parte, é uma área, é uma personalidade de Deus. Então, quando Jesus vem como Filho, ele está nos representando. Então, nós, através dessa parte de Deus, nós nos tornamos filhos por adoção. Amém? Então, temos que aprender, sim, que adotar vem da parte de Deus e adotar da melhor maneira. Porque o filho verdadeiro morreu pelo filho adotivo, que somos nós. Então, é o mesmo amor. Né? O filho adotivo, que é o que somos nós, o filho verdadeiro, é o próprio Deus. Ou seja, Deus morreu por nós que somos filhos adotivos. Né? Não é tão complicado assim de entender, não. Não está escrito que ela amava mais um do que o outro, está escrito que ela amava Jacó. No entanto, suas atitudes demonstram essa acepção com os filhos. Atitudes ferem tanto quanto palavras. Palavras ferem, atitudes ferem. Aí, vamos lá, Jacó cresceu. Olha o padrão. Abraão, Isaac e Jacó. Agora vamos Jacó. Jacó casou e teve filhos e filhas, e Jacó amava mais José do que seus irmãos. Além de estar escrito isso na Bíblia, suas atitudes também demonstram que havia acepção com seus filhos. Está escrito aqui, ó, Israel é Jacó, tá? Amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Desculpa, né? Eu gosto mais desse. Desculpa. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Agora tu vê, né? O cara tá com 11 filhos, com 12. Aqui já tá 12. Benjamim já nasceu. Benjamim já nasceu? Não. Benjamim ainda não nasceu. Ele tá com 11 filhos e ele pega, faz uma túnica e dá para um filho só e os outros 10 ficam olhando, gente. Pelo amor de Deus, lembra da bicicletinha nova? Você não tem uma bicicletinha nova para dar para os 11 filhos? Dá a velhinha para todo mundo ou não dá nada para ninguém. Chega para eles e fala, compra um brinquedinho mais simples e fala, papai e mamãe não tem dinheiro para dar o que vocês querem, vamos trabalhar, vamos conseguir, vamos correr na frente, que quem corre na frente consegue. Amém? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, eles já odiavam a José por conta do amor que Jacó demonstrava, pela túnica que Jacó tinha dado, que túnica de cores, as roupas eram padrão, né? Aquele marronzinho, aquele begezinho. Ter uma túnica de cores era como seu filho, o filhinho de papai e mamãe, né? Era o filho queridinho, era honra. Cores, as cores demonstravam honra, né? Era diferente, diferenciava. Então, aquela túnica deixava bem claro que José era diferente dos seus irmãos. Claro que tem, cara, a palavra revelada, o Espírito Santo de Deus. Todo dia Deus pega a água, a palavra de Deus, ela não é uma palavra parada. Deus pega a palavra, a água em movimento. O Espírito Santo, ele tem uma revelação nova dentro da sua palavra todos os dias. Essa revelação aqui, tá? Dessa túnica, dessas coisas, é para falar sobre família, como devemos tratar nossos filhos, como devemos quebrar padrão familiar ruim, né? Temos aí Abraão, Isaac, Jacó fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus nos garante que os irmãos, a perceberam que o pai os tratava de maneira diferente, o odiaram e não conseguiam nem falar com seu irmão José com paz. Ou seja, as atitudes
de, de, de Jacó estava fazendo com que os irmãos não conseguissem nem falar de tanto ciúme. Os filhos estavam com ciúme de seu pai. Com ciúme. Normal. Normal. Muito normal. Essa palavra é pregada relacionando o amor de Jacó com o amor de Deus. Deus não faz exceção. Mas hoje estamos vendo esse trecho na versão familiar, foi o que eu acabei de falar, tá? E o que o tratar diferente gera no meio da família. Essa palavra revelada de hoje, falando de como devemos tratar todos os nossos filhos, independente se são gerados só no coração, gerado direto no coração, ou gerado primeiro pelo útero para depois passar pelo coração, ou do coração para depois do útero, né? Hoje vemos adultos magoados com traumas de infância que precisam ser tratados dentro da casa de Deus, porque os pais não tiveram sabedoria. Não basta ser servo do Senhor, querido. Temos que ter intimidade com a palavra de Deus e agir. Não basta eu ir na igreja, assistir todos os cultos, ser pontual. Eu preciso ouvir, porque Deus hoje está falando que é necessário quebrar padrão familiar ruim. É necessário. Grandes homens de Deus cometeram esses erros, mas nós também somos grandes mulheres de Deus, grandes homens de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu único Salvador, eu começo a aprender com os erros de outras pessoas. Eu não preciso cair nos mesmos buracos que outras pessoas caíram. Precisamos aprender. A Bíblia é a palavra de Deus. Os erros desses grandes homens de Deus estão escritos na Bíblia para que venhamos aprender com os erros deles e venhamos a melhorar como pessoas. Se formos cometer erros, que sejam erros novos, que sejam erros diferentes, não erros que nós já aprendemos por como proceder. Sabedoria. A sabedoria, quando pedimos a Deus sabedoria, para que pedimos a Deus sabedoria? A palavra fala que a sabedoria é para praticar a justiça. E eu tenho que começar sendo justo primeiro dentro da minha casa. Eu vou dar uma parada na aula por aqui. Ainda tem algumas folhinhas, poucas. Mas vou deixar essa aqui como parte 1, tá bom? Que essa aula, eu vou tentar, como eu falei, tem 2 ou 3 trabalhos de enfermagem para entregar. Pretendo ser uma boa técnica de enfermagem, vou fazer o meu melhor. Espero não cometer erros, né? Mas se eu cometer, não será erros porque eu não estudei. Eu quero estudar, estou me esforçando. Ontem eu estava super cansada, né? Ontem eu bombeei mesmo, de tão cansada, pensei até que estava ficando doente, mas era só cansaço. Tenho tentado fazer o meu melhor como pastora, tenho tentado fazer o meu melhor como mãe, tenho tentado fazer o meu melhor como filha da minha mãe, cuido da minha mãe há 24 anos, com maior alegria, com maior prazer, é minha princesa, né? Tenho tentado ser boa avó, apesar de que há dias que eu não consigo ver minhas netas por conta de que eu estou fazendo estágio sábado e domingo. Como eu falei ontem, eu pensei que estava ficando doente, tão cansada que eu estava. Praticamente eu olhava, eu dormia, né? Eu encostava, eu dormia, me apaguei de noite, isso durante o dia. Eu não estava raciocinando nem direito. Hoje o dia já foi um pouco melhor. Consegui até ir para minha ginástica lá junto com os velhinhos, porque eu sou velhinha. Mas tenho tentado fazer o meu melhor, porque eu quero quebrar um padrão familiar ruim. Eu sou neta de um homem que ele fez diversos filhos na minha avó e tinha uma amante, fez diversos filhos nas amantes, não só uma, mas diversas. Eu tenho tios que eu nunca conheci, eu tenho primos que eu não conheci, das amantes do meu avô. Né? Tios, aliás, primos não, tios. Tenho primos, mas eu tenho tios que eu não conheço. Então a minha família tem quebrado padrão familiar ruim. Sou casada, na minha família não se casava, né? Mas para a glória de Deus, veio meu primo Marcelo casando direitinho na igreja, Manuel casando, meu primo Manuel, que eu chamo eles de irmãos, tenho ele como irmãos, porque uma parte da minha vida foi criada pela minha tia, então eles são meus irmãos.
Veio quebrando também esse padrão familiar ruim. Deus hoje está chamando você para quebrar padrão familiar ruim e transformar a sua casa numa bênção. Beijo na alma. Fui. Não sou a melhor pastora do mundo. Eu erro, eu falho como mãe, como pastora, como amiga, como avó, mas eu tô me esforçando. Tô me esforçando tanto que ontem eu pensei que eu tava doente. De tão cansada que eu tava. Beijo na alma. Fui.